Graça e paz, tudo bem com vocês? Feliz em estarmos juntos mais uma vez aqui no Promessas de Esperança. Não esquece, já deixa o seu like, manda o seu comentário, pedido de oração, a cidade de onde você assiste essa transmissão. E você que entrará depois, que vai assistir à noite, na madrugada, no final de semana, para você também eu peço a mesma coisa, deixa o seu like, o seu comentário. É muito importante para a TV Viva Promessa este engajamento. Faz com que a TV cresça no número de inscritos, a sua visibilidade, o seu alcance. E compartilhe o link dessa transmissão agora. Chama mais pessoas para virem compartilhar e celebrar com a gente. Legal? O nosso tema hoje, quando a idolatria entra nas famílias. Fica aí com a nossa vinheta, na sequência eu volto para refletirmos juntos na Palavra de Deus. Abre a sua Bíblia na primeira carta de João, vai no capítulo 5, último capítulo. Eu vou ler para a gente, em nome de Jesus, o último versículo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado pela tua presença e obrigado pelo alto privilégio de poder compartilhar trechos das Escrituras Sagradas com os teus filhos. Guarda-nos todos, perdoa os nossos pecados e fala conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Idolatria. Idolatria, de uma forma bem direta, significa adoração a ídolos, a deuses falsos, a uma multiplicidade de deuses. O ser humano, intrinsecamente, no seu DNA, ele traz a necessidade de adoração. Se o ser humano não adora a Deus, alguma coisa ou alguém, ou algumas coisas ou alguéms, ele terminará adorando. Porque o ser humano pede isso. A mente humana é um depósito de desejos, de necessidades, de pecados, de pensamentos maus. E se nós não ocupamos esses espaços com o Deus verdadeiro, algo de fora vem para preencher esses espaços. E é nesse momento que, quando não se busca a Deus, o eu é entronizado. Porque, em essência, a idolatria é a satisfação do eu, é a satisfação do meu ego, das coisas que eu quero, para já, do meu jeito, da minha forma e nos meus termos. Existe um capítulo na Bíblia que é certamente, na minha opinião, o capítulo mais triste da história de um dos patriarcas. Quando a Bíblia usa a expressão, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó, eu sempre encontro conforto e consolo quando eu ouço o nome, quando eu leio o nome de Jacó. Porque se Deus teve graça ilimitada e suficiente para ser o Deus de Jacó, eu acho que todos nós temos chances, todos nós temos a possibilidade de termos nossos pecados perdoados, lavados e termos transformações, mente renovada e uma nova vida em Cristo. E é nesse capítulo que eu quero meditar com você. É nesse capítulo que eu quero meditar com você, pensando nessa frase tão pura, tão poética, tão profunda, tão sábia do apóstolo João. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, se defendam, se afastem, não tenham comunhão com ídolos, não abracem ídolos, porque a idolatria nos levará a práticas impensáveis.
Vai comigo lá em Gênesis, capítulo 34. Abre a sua Bíblia aí em Gênesis 34, para que a gente entenda o contexto do capítulo 34. Eu vou ler os últimos 3 versos do capítulo 33. Acompanhe. E Jacó veio a uma cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando ele veio de Padã-Arã, e armou sua tenda diante da cidade. E ele comprou uma parte de um campo, onde havia armado sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E ele ergueu ali um altar e o chamou El Elohei Israel, ou seja, terra de Israel. O Deus de Israel. Esses 3 versos revelam algumas coisas importantes para a gente entender o capítulo 34. Jacó, ele está vindo com a caravana dele desde a fuga de Labão. Jacó, ele está caminhando e ele chega em Siquém e ele arma a tenda dele. Ele para ali. Ele arma a tenda dele, aí o texto vai dizer para mim que ele compra parte de um campo, ou seja, ele achou um terreno lá em promoção, viu uma oferta interessante e ele negocia, ele compra esse campo. E de quem que ele compra? Ele compra dos filhos de Amor. Quem é Amor? O Amor aqui, ou Hamor, é com H, ele é o rei de Siquém. E além da cidade se chamar Siquém, um dos filhos de Hamor se chama Siquém. Até hoje ninguém descobriu se ele dá o nome no filho da cidade ou se ele conquistou a cidade e deu para a cidade o nome do filho. O fato é que ele tem um filho honrado, um filho amado, um filho querido, que se chama Siquém. E ele ergueu ali um altar e o chamou El Elohei Israel, o Deus de Israel. Então Jacó, ele está caminhando, ele para com a caravana dele, ele gosta do lugar, ele negocia no lugar, ele conhece siquemistas, ele faz amizades com o povo, ele já tem um terreno, ele armou um altar, ele já tem uma vida em Siquém. Para você entender, o Jacó, desde que ele está nessa caminhada dele, ele já caminhou cerca de 800 quilômetros quando ele para em Siquém. Para você entender o que é Siquém, tem um rei, mas não pense numa super enorme cidade. Nessa época, nós estamos falando de uma cidade fortificada com muros, mas com uma média de 500 a 1.000 habitantes. Portanto, uma pequenina cidade. Hoje, para a gente, seria menor do que um bairro, mas naquela época era chamada de uma cidade e tinha um rei. Então, eu estou nesse cenário com o Jacó. Mas o Jacó, ele vai viver muitos dias, muitos anos depois dessa estadia dele em Siquém. E ele vai viver o suficiente para ter se arrependido parar em Siquém. Aí a gente chega no capítulo 34, e o capítulo 34 abre da seguinte maneira: E Diná, filha de Lia, que ela gerou a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Diná tem nessa época aqui por volta de 15 anos de idade. É uma adolescente. E por tudo que a Bíblia diz, uma adolescente linda, uma menina, uma mulher que aos olhos de pessoas inescrupulosas é uma menina desejável, uma menina que os homens querem. E ela sai pelas ruas de Siquém, ela sai para se relacionar, para socializar. O texto diz que ela sai para ver as filhas da terra, ou seja, ela quer encontrar as meninas da faixa etária dela, que é normal nessa idade, as garotas querem ter amigas, sabe? As migas. Então a Diná sai, e ela sai para se relacionar. Mas o que vai acontecer aqui nessa primeira saída dela é algo assim dramático. Pense que para Jacó a Diná é uma pérola, para Jacó a Diná é um tesouro, é uma preciosidade rara. Dos muitos filhos que ele tem apenas uma filha mulher.
Eu conheço casais que têm 2 filhos, 3 filhos, 4, 5 filhos, porque foram tentando e só tem homens. Não conseguiram ter menina e desistiram e pararam. Conheço até casais que têm 8 filhos, homens, e não conseguiu vir uma mulher. O Jacó, ele tem um montão de filhos e tem uma única menina, que é a Diná. Então a Diná para ele é menina dos olhos, é raridade. Mas olha o que acontece no versículo 2. E quando Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe da terra, a viu, tomou-a e deitou-se com ela e a desonrou. A minha tradução ela é bastante formal nas palavras que usa. Mas existem traduções, e possivelmente pode ser que você esteja acompanhando o texto, que deixam claro, ele praticou sexo forçado com ela, ou seja, o que acontece aqui é um estupro. A Diná, ela sai pelas ruas de Siquém e ela é estuprada. Mas ela não é estuprada por um meliante anônimo da cidade. Ela é estuprada pelo Siquém, pelo filho do rei. Seria como se a sua filha fosse estuprada pelo filho do prefeito da sua cidade. Ou seja, nós estamos falando de algo extremamente grave, de algo repugnante, de algo que é reprovável em qualquer cultura e qualquer época da história da raça humana. E isso acontece com a Diná. Então, a estadia, a parada em Siquém, começa a mostrar a sua face mais destruidora e mais sofredora e humilhante para a história de Jacó. A gente pula o versículo 3 e a gente encontra Siquém falando com seu pai. E Siquém falou com seu pai, Amor, dizendo, toma-me esta donzela por mulher. O que o Siquém está fazendo? O Siquém é o filho do rei, é o filhinho do papai. O texto está dizendo para mim que ele estuprou Diná, mas ele se apaixonou, ele se enamorou por Diná. E ele é incapaz de conquistar o coração da Diná, de pedir perdão do que ele fez, de corrigir as mazelas que ele cometeu. E aí o que ele faz? Ele vai para o papai, porque o papai é rei. E porque o rei manda, as coisas têm que acontecer. E eles estão na terra do rei, eles estão em Siquém. Então ele fala, pai, eu peguei uma garota, eu me deitei com ela, eu forcei a relação sexual com ela, mas eu quero ela para mim, pai. Aí, a informação agora, somente agora, ela vai chegar para Jacó, versículo 5. E Jacó ouviu que ele, Siquém, havia desonrado Diná, sua filha. Ora, seus filhos estavam com o seu gado no campo e Jacó manteve-se quieto até eles chegarem. Aqui começa ou continua as crueldades dos comportamentos passivos e omissos de Jacó como pai. Ele ouviu que a filhinha dele, a única, a joia, ela foi estuprada. O texto fala que ele recebe a informação e ele fica quieto. Ele não abre a boca, ele não diz nada, ele não tem uma opinião, ele não demonstra indignação, ele não fica irado, ele fica quieto. Olha que a história vai piorando, vai acompanhando, porque a história ela vai piorando e piorando muito. Bom, então, o amor, ele vai conversar com Jacó, está aqui no versículo 6. Ele vai para se encontrar, os dois pais, o pai de Siquém e o pai de Diná vão precisar sentar para conversar. Nesse ínterim, enquanto esse movimento está acontecendo, os filhos de Jacó, irmãos de Diná, vão receber a informação. Veja a reação dos irmãos. Versículo 7. E os filhos de Jacó vieram do campo quando ouviram sobre isso. E os homens se entristeceram e se iraram muito, pois ele havia feito loucura em Israel ao deitar com a filha de Jacó, coisa que não deveria ter sido feita. A reação dos irmãos ela é muito diferente da reação do pai.
os irmãos se entristecem, porque a indignação, porque o sentimento de desapontamento, de perda, de roubo é intenso. Arrancaram um pedaço de mim. Então os irmãos, eles se entristecem e eles se iram. E ira está acima de raiva, está acima de ódio. A ira é um negócio assim incontrolável. Sabe, quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus em relação ao pecado da raça humana, esse é um tema extremamente complexo e profundo para a gente olhar para o texto bíblico e estudar. Mas aqui eu tenho a ira de irmãos de Diná, porque a irmã foi estuprada, uma garota de 15 anos. E aí, pela primeira vez na Bíblia Sagrada, é aqui Gênesis 34, no versículo 7, existe a expressão, foi feita loucura em Israel. É pela primeira vez no texto bíblico que Israel é tratada como uma comunidade, como um grupo étnico, como pessoas. Porque até então Israel era o nome de Jacó, ou seja, que é transformado em Israel porque ele lutou com o anjo e prevaleceu. Aqui, pela primeira vez, são os irmãos entristecidos e irados que dão esse tom para Israel. Agora, acompanha aí que vai piorar. Olha a conversa entre Amor e Jacó. Presta atenção. E Amor conversou com eles, dizendo: a alma de meu filho Siquém anseia por tua filha, suplico-te que lhe a des por mulher. E fazei vós casamentos conosco, e dai vossas filhas a nós, e tomai nossas filhas para vós. Ou seja, eu tenho Jacó, eu tenho os irmãos, eu tenho o Amor e eu tenho Siquém. Está todo mundo ali nessa reunião. E o rei, o pai de Siquém, ele fala: olha, a alma do meu filho se apegou à alma da sua filha, nos dê ela. E vocês vão poder pegar as nossas mulheres e dar às vossas mulheres para que a gente faça casamentos entre os nossos povos. Essa é a proposta. Então agora que Amor introduziu a conversa, o Siquém cria coragem, todo pirilampo, e começa a falar também. Versículo 11. E Siquém disse ao pai e aos irmãos, ou seja, disse a Jacó e aos irmãos dela, de Diná. Olha o que ele diz: ache eu graça aos vossos olhos, e o que me disserdes eu o darei. Pedi-me o quanto mais quiserdes de dote e dádiva, e eu darei de acordo com o que me disserdes, mas dai-me a donzela por mulher. Gente, é uma proposta pior que a outra. O Siquém, ele cria coragem, porque ele sozinho não teria coragem de ir encarar os irmãos e o pai da Diná. Mas ele vai na segurança de que ele é filho do rei. E aí ele fala: que eu possa achar graça diante dos olhos de vocês, mas eu quero a irmã de vocês, eu quero a sua filha, Jacó. E aí ele apela para o poder econômico, financeiro. Olha, peçam o que quiserem e eu aumentarei o dote, as dádivas, enquanto vocês quiserem. O que vocês pedirem eu farei. Eu só peço uma coisa: me deem a Diná. O triste dessa conversa e dessa reunião é que você não encontra uma palavra, você não encontra um pedido de perdão, de desculpa, não tem arrependimento, não tem vergonha. O que tem aqui é um mau caratismo infernal. O que tem aqui é o poder financeiro, o que tem aqui é o poder da barganha, é a Diná sendo objetificada, ela é o objeto que interessa. Você tem os filhos ouvindo, o Jacó ouvindo e, de forma decepcionante, o Jacó continua calado. Mas a história vai piorar. E agora eu vou narrar para você, está tudo aqui. Você pode ler depois com calma. Os filhos, os irmãos de Diná, eles não aceitam.
A primeira reação deles é: não, a gente não pode aceitar essa proposta por um motivo. O texto vai falar que quando eles falam enganosamente. Essa palavrinha enganosamente significa que naquele momento eles já mentorearam, eles já planejaram a vingança deles. O que eles vão falar daqui para frente é só cena, é só teatro. Então eles dizem e apelam para a religião. Quantas pessoas usam a religião para atingir os seus interesses nos dias de hoje? Então eles olham e eles falam de uma forma piedosa. Não, a gente não pode aceitar essa proposta por um motivo. Vocês não são circuncidados. Agora, aí vem a proposta deles, a contraproposta. Se todos os homens de Siquém se circuncidarem, aí ok, a gente entrega as nossas mulheres para casamento e vocês entregam as mulheres de vocês, a gente se estabelece aqui e formamos um só povo. Essa é a proposta. O texto continua e vai piorar. Vai piorar porque Hamor e Siquém, eles vão para o portão da cidade. Reúnem os homens da cidade. Lembra que eu te falei que Siquém é pequena, de 500 a 1.000 habitantes, portanto, 200 homens, 300 homens no máximo, porque tem mulheres, tem crianças. Então, eu imagino uma média de 100 a 200 homens, não mais que isso. Não mais que isso. E no portão da cidade, eles falam da proposta. E Hamor e Siquém, de forma muito malandra, está aqui no texto, eles falam: olha, é um povo pacífico, é um povo que não está causando nenhum problema, é um povo que a gente pode aceitar para estar aqui com a gente, eu vou continuar rei. Eles estão pedindo apenas uma coisa: que todos os homens daqui de Siquém façam a circuncisão. Agora, veja bem, gente, eles vindo para cá, o gado deles será nosso gado, as terras serão nossas terras, as mulheres serão nossas. Ou seja, existe uma malandragem no discurso. E o discurso é: olha, é só um cortezinho, é uma circuncisão, e olha o lucro, a vantagem que nós vamos ter desses tontos. Então ali, em toda essa negociata, você tem um querendo furar o olho do outro. E o texto termina dizendo que todos eles aceitaram a proposta. Aí, dá uma olhada no que vai acontecer 3 dias depois. E aí, se você está com a sua Bíblia aberta, versículo 25. E aconteceu no 3º dia, que quando eles estavam doloridos, ou seja, os homens de Siquém fizeram a circuncisão. 3 dias depois, eles estão fragilizados, com muita dor, impossibilitados de qualquer batalha e de qualquer reação. Então, no 3º dia, quando eles estavam doloridos, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada homem a sua espada e vieram contra a cidade corajosamente e mataram todos os homens. E mataram inclusive Hamor e Siquém, seu filho, ao fio da espada, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Presta atenção. Jacó continua em silêncio. Perceba que essa história começa com uma garota que sai para socializar, com uma adolescente que saiu para conhecer pessoas estranhas e achar que está tudo bem. Garotinho e garotinha que está me ouvindo aí, cuidado quando a idolatria entra na sua casa. Ah, pastor, eu não estou vendo idolatria aqui ainda, só comportamentos ruins, mas calma, nós vamos chegar lá. Mas obedece papai e mamãe. Quando papai e mamãe falam, não vai ali, não vai ser bom, acredita no seu pai e na sua mãe. Tudo que você está lendo aqui começa numa saidinha inocente, sem nenhuma maldade, de uma garota de 15 anos. A culpa é dela? Não, a culpa é do estuprador, óbvio.
mas eu posso evitar lugares que os meus pais me orientam para evitar. Ela é estuprada e começa toda essa negociação e o pai fica quieto e não tem perdão e não tem nada. Uma vingança é armada e é uma vingança desproporcional. Todos os homens foram mortos ao fio da espada. Todos os homens. Usaram a religião, o argumento da piedade para cometer o crime de extermínio de todos os homens de uma cidade. Percebe o que está acontecendo aqui no capítulo 34? E o Jacó? O Jacó é em silêncio. O Jacó vai falar agora, no final do capítulo. Eu vou ler para você. Versículo 30. E Jacó disse a Simeão e a Levi: tendes-me perturbado para me fazer cheirar mal entre os habitantes da terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo eu pequeno em número, eles se unirão contra mim e me matarão, e serei destruído, eu e minha casa. Você percebeu que quando Jacó fala, ele não está preocupado com a Diná, ele não está preocupado com os filhos dele, ele está preocupado com ele, com a imagem dele. O que ele está dizendo aqui para os filhos é: pô, vocês queimaram o meu filme. Em nenhum momento esse cara se preocupa ou lamenta a filha. Olha o que os irmãos vão falar aqui para fechar o capítulo. E eles disseram: deveria ele tratar a nossa irmã como uma prostituta, pai? O capítulo 34, ele termina e não tem redenção. Não tem redenção nesse capítulo. Você não encontra no capítulo 34 de Gênesis uma única vez Yahvé. Não tem Deus nesse capítulo. O que tem é um Jacó omisso, um Jacó passivo, um Jacó que, sabe, ele não tem controle, ele não administra, ele não lidera a sua família e tudo está acontecendo. O capítulo 34, quando eu digo que é um dos piores da vida e da biografia de Jacó, no capítulo 34 tem luxúria, tem estupro, tem chacina, tem genocídio, tem barganha, negociata, corrupção, sabe? Tem interesse financeiro, tem troca, tem nojeira. O capítulo 34 é deprimente. E a idolatria, pastor? Eu vou ler para você de 1 a 7, o capítulo 35. Porque aqui no capítulo 35, quando a gente termina o 34, a vontade que dá é de falar assim: acabou para Jacó, não vai ter chance de novo. Porque pouco atrás aqui desses capítulos, Jacó ele tem a experiência do Val do Jaboque. Poxa, você pensa, virou a chavinha, transformou Jacó. Não, mas ele chega e para em Siquém. Mas mesmo quando a gente se esquece de Deus, Deus não se esquece da gente. Olha como começa o capítulo 35. E Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faze ali um altar para Deus, que te apareceu quando tu fugias da face de Esaú, teu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e vamos a Betel, e lá eu farei um altar para Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e esteve comigo no caminho em que eu andei. E eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam em suas mãos, e todos os seus brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E eles viajaram, e o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Então Jacó veio à luz, que está na terra de Canaã, isto é, Betel, ele e todo o povo que estava com ele, e ele edificou ali um altar, e chamou o lugar El-Betel, porque ali Deus lhe apareceu, quando ele fugia da face do seu irmão. Aqui em Gênesis 35, do versículo 1 até o versículo 15, o nome Yahvé aparece 11 vezes. Se no capítulo 34 Deus é esquecido, Deus é omitido, Deus não é invocado, não é adorado, não é lembrado, ninguém se importa com Deus.
Aqui no capítulo 35, a presença de Deus, ela sobeja, ela transborda em cada linha, em cada palavra. E a iniciativa é de Deus, a graça é de Deus. E disse Deus a Jacó, Jacó está quieto, Jacó não se lembra, Jacó não está nem aí. Então Deus fala, Jacó, peraí, você é um patriarca, eu te chamei, eu tenho uma aliança contigo. Jacó, vai para Betel e lidera essa família. E é muito interessante as palavras de Jacó. As palavras de Jacó é, lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, está no versículo 2. E aí eles vão, e quando eles chegam, versículo 4, e eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam em suas mãos e todos os seus brincos que estavam em suas orelhas. É muito interessante quando você pega esses elementos, deuses nas mãos, são pequenas estátuas que representavam divindades. Você não vê Jacó aqui repreendendo os filhos e a família. Olha, vocês mataram, vocês foram cobiçosos, vocês foram interesseiros, vocês foram mentirosos. Jacó, ele entende que a causa é a idolatria. Quando você abre brechas para falsos deuses, você abriu brechas para todas as práticas ruins no relacionamento humano. Tudo que você vê de ruim que tem acontecido nesse planeta, quando você busca na causa, tem adoração a falsos deuses, porque não adorar o Deus do céu é atender os caprichos de falsas divindades. É o que acontece aqui. Presta atenção no que está acontecendo na sua família. Presta atenção nas escolhas que a tua família tem feito, nas palavras e nos vocabulários que a tua família usa no dia a dia, no interior da casa. Presta atenção no que se assiste. Presta atenção no que se veste, como se veste, para quem se veste. Ah, pastor, você está falando de modas e costumes? Não. Eu estou falando de adoradores que servem a um Deus santo, é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que ganharam de Deus um corpo que é chamado Templo do Espírito Santo e que não é para exposição pública. É para uma vida decente, é para uma vida honrada, é para uma vida respeitosa. Aqui, quando ele fala de brincos, por favor, não tem a ver com a proibição de brinco, mas tem a ver que aqueles brincos, eles tinham dedicação a divindades pagãs de Siquém. É isso. Então, os filhos de Jacó chegaram em Siquém, ai que lindo isso aqui, e foram abraçando aqueles deuses. Ao abraçar aqueles deuses, o comportamento muda, a idolatria entrou, a idolatria destrói famílias. Eu quero compartilhar com você 2 lições apenas. A primeira lição dessa história: quando Deus te ordena ir para Belém, não pare em Siquém. Quando a bênção está em Betel, não fique em Siquém. Eu vou ler para você 31:13. 31:13 tem a ordem clara de Deus quanto ao destino de Jacó e sua caravana. Eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste o pilar e onde juraste um juramento para mim. Agora, levanta-te, vai desta terra e volta à terra de tua parentela. A ordem, ela era clara. Vai para Betel. Lembra que eu te disse no começo, eles já tinham percorrido 800 quilômetros. Sabe qual era a distância de Siquém para Betel? 30 quilômetros. Ele já tinha andado 800. Por causa de 30 quilômetros, você vai desobedecer a Deus. Por causa de 30 quilômetros, você vai deixar de fazer a vontade de Deus. Quando a tua bênção está em Betel, não pare em Siquém. Se Deus falou não é para parar ali, é para ir para lá, vai para lá. Ah, pastor, mas Deus só se manifesta em Betel? Não. Deus se manifesta onde Ele quiser. Ele é dono do universo. Mas Ele determina onde, porque Ele pode determinar. Ele quer Betel, vai para Betel. Ah, mãe, pai,
essa garota é a garota dos meus sonhos. Ah, mãe, pai, esse garoto, ele é tão lindo, é o garoto dos meus sonhos. Aí papai e mamãe viram para você e falam, não é, isso aí é Siquém, isso aí não é Betel. Mas o garoto e a garota estão impactados, hipnotizados por aquela paixão. E quantas vezes eu e você, em muitas escolhas, escolhemos Siquém e abandonamos Betel. Quando a bênção está em Betel, não se seduza pelas atrações de Siquém. Você está entendendo? Última lição, segunda e última lição. Saia de Siquém, que são trevas, e vá para Betel, que é luz. O texto diz claramente o significado do nome Betel, cidade-luz. Significa exatamente isso. E aí eu volto com você na 1 de João. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Como é que a gente se guarda dos ídolos? Como é que a gente combate idolatria na família? Como? Qual é a arma? Como é que eu resisto à idolatria na minha família? João, quando ele conclui a primeira carta com essa frase, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ele só está dando um reforço para aquilo que ele já falou. João já deu a dica e ele começa a sua carta dando a dica. E eu termino essa reflexão lendo a dica de João. Capítulo 1, 5 a 7. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Só tem um jeito de combater a idolatria na sua casa e na sua família. É manter-se debaixo da luz. A metáfora de João é clara. Como é que eu me mantenho debaixo da luz? Olhando para Jesus, seguindo a Jesus, obedecendo a Jesus. Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz da minha casa. Ele é a luz da sua família. Diga não à idolatria. Resista aos anseios, às seduções e às armadilhas de Siquém. Se esforce um pouco mais. Você e sua casa vão chegar em Betel. Que Deus te abençoe. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que
é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus, aleluia, muito bom termos chegado até aqui, muito bom estarmos na nossa particular caminhada, sonhando com a nossa Betel, buscando a luz que vem de Jesus. Que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe a sua caravana, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pelo teu poder, pela tua bondade, pelo teu amor. Guarda-nos, ó Pai, a fim de que a gente possa te honrar, te louvar e te obedecer a cada dia. Ensina-nos, ó Senhor, a aceitarmos, a esperarmos e a fazermos a tua vontade. Continua conosco, perdoa, Senhor, as nossas faltas. Em teu nome, para a tua glória e louvor eu oro. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana e até semana que vem no Promessas de Esperança.